Prezadas alunas, vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo numérico. Na aula passada nós vimos a interpolação, mais um exemplo por meio do método polinomial. Nós vimos como calcular aquele polinômio, da função de interpolação. E nós vimos que aquele método, que esse método acima aqui, deixa eu subir um pouco aqui. Esse método ele é um pouco trabalhoso, de fazer à mão, por conta dessas matrizes dos coeficientes do sistema linear. A gente tem que aplicar o método de Gauss, o método de eliminação de Gauss, para poder resolver esse sistema linear. Depois de resolver o sistema linear, a gente tem que encontrar, no caso, os coeficientes A0, A1 e A2, para só depois encontrar o nosso polinômio interpolador. Então, esse método é um pouco, digamos assim, é muito trabalhoso, na verdade. E existe um método um pouco mais simples, um pouco mais difícil de entender, mas uma vez que ele foi entendido, ele é muito mais simples de se trabalhar. Esse método chamado a forma de Lagrange é um método que nos fornece o polinômio interpolador de uma maneira muito mais fácil. Então, vamos lá. Sejam x0, x1 até xn, pontos distintos, e o y, no caso aqui, igual ao f de x, como nós havíamos visto. A interpolação por meio da forma de Lagrange é feita por meio da seguinte equação. Olha só, o nosso polinômio interpolador de grau n, nesse caso a gente estava trabalhando com grau 2, até a forma passada, ele é igual ao quê? Ao y0, esse y no caso é o f de x0, que a gente havia trabalhado até então, vezes um L0 de x. Esse L0 de x, ou então esse L de x, ele é o polinômio de Lagrange. Nós vamos ver como calcular esse polinômio. Ele é muito mais simples do que fazer de fato pelo método passado. Então, o polinômio, por exemplo, de grau n, ele é igual a y0 vezes L0, mais y1 vezes L1, até yn até Ln. Vou dar um exemplo. Digamos que o polinômio ele tenha, nesse caso, grau 1. Então, são dois pontos para poder chegar até o polinômio interpolador. Nesse caso, o nosso polinômio vai ser igual ao y0 vezes L0 mais o y1 vezes L1. Se for grau 2, vai ser y0 vezes L0 mais y1 vezes L1 mais y2 vezes L2. Então, é assim que a gente, no caso, trabalha com essa parte, com essa forma de Lagrange para encontrar o polinômio interpolador. Então, um caso bem específico que nós estamos trabalhando, que é, no caso, um polinômio de grau 2, usando a forma de Lagrange, como que vai ficar? O polinômio interpolador de grau 2 vai ser igual a y0 vezes L0, mais y1 vezes L1 e y2 vezes L2. Professor, o que é esse y? Pois bem, o y nada mais é do que, deixa eu mostrar no exemplo aqui, são os valores nossos de f de x, Nesse caso, o y0 é esse valor aqui, o primeiro y, O y1 é o segundo e o y2 é o terceiro y. Agora que no caso, surge a dúvida, Como calcular esse L0, esse L1 e esse L2? Deixa eu voltar aqui no livro, O livro ele nos fornece a seguinte fórmula, Então, o polinômio nosso de Lagrange, ele vai ser igual a essa expressão aqui. Certo? Essa é uma expressão geral, para, no caso, a ordem k, Digamos que a gente tem um polinômio de ordem k. Nesse caso, a gente consegue resolver por meio dessa equação. Porém, para o grau 2, nós estamos trabalhando, que é um grau mais simplificado, nós podemos, no caso aqui, seguir as seguintes fórmulas, Primeiro, o polinômio de Lagrange de ordem 0, ele vai ser igual a x menos x1 vezes x menos x2. Então, no numerador, reparem, nós não usamos o x0, Então, nós vamos usar sempre o valor de x, que nós não sabemos, nesse caso, o x vai ser a nossa variável, menos o valor de x1, vezes x menos x2. Então, o que é x1 e x2? São aqueles valores de x, Eu vou voltar aqui no exemplo aqui de baixo, a gente vai fazer daqui a pouco. Esse aqui é o x0, esse é o x1 e esse é o x2. Então, segundo o nosso exemplo, nós teríamos x menos 2, uma vez que x1 é igual a 2, vezes x menos 3, x2 é igual a 3, sobre
agora nós temos x0, x1, x0 e x2, né? Então, sobre 1 menos 2, 1 menos 2, vezes x0, que é igual a 1, menos 3, que é o nosso x2, né? Então, nós teríamos algo da seguinte, digamos, natureza, né? Nós teríamos como resultado aqui um polinômio de grau 2, né, em relação a x, e algumas constantes, digamos assim, né? Então, como nós estamos trabalhando com uma variável e valores, nós vamos ter como resultado a variável x, nesse caso vai ser x ao quadrado, mais alguma coisa vezes x, mais alguma constante. Então, esse foi o polinômio de grau 0, de ordem 0, né? Reparem que agora é o seguinte, o polinômio, no caso o polinômio de Lagrange, né, de ordem 1, ele vai ser igual a x menos x0 vezes x menos x2. Reparem que sempre no numerador nós nunca vamos usar o grau referente ao polinômio que nós estamos trabalhando. Aqui em cima, no numerador, nós não tínhamos x0. E aqui no segundo, agora de grau 1, nós não temos x1. Assim como aqui também nós não temos x2 no numerador, né, digamos assim. Já no denominador, sempre vai ser o quê? Vai ser o x do índice que nós estamos trabalhando no nosso polinômio de Lagrange. Repare que aqui é L0, né? Então sempre vai ser x0 menos o x1, no caso, né, que vai ser o primeiro índice após o x0, vezes x0 menos x2. Se nós estivéssemos trabalhando com polinômios de graus mais elevados, né, de ordem 5, 6, nós teríamos o que aqui? x0 menos x3 vezes x0 menos x4 vezes x0 menos x5. Mas nesse caso, como é apenas estamos trabalhando com a ordem 2, né, no caso, nós temos x0 menos x1, x0 menos x2. Aqui embaixo nós temos o quê? Reparem que o índice aqui agora do polinômio de Lagrange é 1, né? Então nós vamos ter x1 menos x0 vezes x1 menos x2. Então sempre no denominador nós vamos começar com o x, no caso, com o índice que nós estamos trabalhando no polinômio de Lagrange, menos os demais valores de x da nossa tabela. Assim como agora no polinômio de Lagrange de ordem 2 aqui, né? Reparem, nós temos x2 menos x0 e x2 menos x1. Então, encontrando os valores de, no caso aqui, de L de x, no caso L0 de x, L1 de x e L2 de x, substituindo aqui no nosso polinômio, né, nós encontramos o nosso polinômio interpolador. Então, essa é a ideia por trás desse método, né? Mas vamos ver com um exemplo. Em um processo de fundição, o metal líquido é disposto em um molde que contém a forma específica desejada na operação. O engenheiro responsável pela operação decidiu estudar o comportamento da temperatura ao longo do tempo e, para isso, efetuou 3 medições de temperatura no ponto central do molde em um período de 3 horas, as quais são apresentadas na tabela a seguir. Então, nesse caso, o engenheiro, a cada hora, né, durante 3 horas, ele foi medindo a temperatura, né, para verificar o comportamento, no caso dessa temperatura, ao longo do tempo. Reparem que inicialmente esse processo de fundição, esse metal líquido, ele se encontra a 1600 graus após a primeira hora, né? Passou mais uma hora, ele está em 1300. Na terceira hora, finalmente, ele está com 700 graus Celsius. Então vamos lá resolver esse tipo de exercício. Pois bem, primeiro nós sabemos o seguinte: nosso polinômio interpolador, ele vai ter a seguinte cara. Ctrl N. P2 de x, é um polinômio de ordem 2, né? Ele vai ser igual ao quê? Nesse caso ele vai ser igual a y0 vezes L0 x. Então, a nosso valor de y0, então de f de x0 vezes o polinômio de Lagrange de ordem 0, mais y1 vezes o polinômio de Lagrange de ordem 1, mais y2 vezes o polinômio de Lagrange de ordem 2. Esse, então, é o nosso polinômio interpolador. Então, o primeiro passo qual que é? Vamos colocar aqui. Sabemos que... Primeiro, sabemos que y0 ele é igual a quanto? Y0 vai ser igual a 1600,
que é esse primeiro valor de f de x, né? Esse é o nosso f de x0 ou então y0. Sabemos também que y1 é igual a 1.300 e por fim, desculpem, sabemos também que y2 é igual a 700. Então, temos essas três informações. Falta calcular quem? Os polinômios agora de Lagrange, né? Para calcular isso, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui polinômios de Lagrange. Perfeito. Vamos iniciar então com o polinômio de ordem 0. Reparem que esse polinômio ele é igual, vamos lá, L0, o polinômio de grau 0 de x, ele vai ser igual a x menos x1 e x menos x2. Tudo isso sobre x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Pois bem, então nós teremos x menos, qual que é o valor de x1? O valor de x1 aqui é 2. Vezes x menos x2, o valor de x2 aqui é 3. Por quê? Temos x0, x1 e x2, né? Então x2 vale 3. Sobre x0 vale 1, né? O x0 vale 1, vai ser então 1 menos, nesse caso aqui 2, vezes 1 menos 3, que é o valor de x2. Com isso nós teremos que multiplicar, né? Fazer multiplicação, nesse caso, da parte superior. Então nós teremos x ao quadrado menos 3x. Estou multiplicando aqui, multipliquei isso, esse valor primeiro, x vezes x, agora x vezes menos 3. Agora, menos 2 vezes x, menos 2x, mais 6, sobre, nós temos aqui, menos 1 do primeiro termo, né, vezes, na verdade, menos 1, vezes menos 2. Então, nós temos aqui x ao quadrado, menos 3x, menos 5x, na verdade, basta somar esses valores negativos, né, menos 5x mais 6. Tudo isso, mais 6, deixa eu colocar tudo isso aqui agora, calma aí. Fiz uma bagunça aqui rapidinho, vou voltar, viu? Vou explicar aqui de novo. Tá bem, coloquei. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6, isso sobre 2, né? Menos 1 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. Com isso, nós temos 1 vezes 2 igual a 2. Então, esse é o nosso polinômio interpolador, no caso de ordem 0. Fazendo agora o de ordem 1, nós temos polinômio interpolador de ordem 1 de Lagrange, né? Ele vai ser igual a, primeiro eu vou colocar aqui já o denominador, x menos x0. Como é que eu sei que é menos x0? Lembrem que sempre no numerador nós nunca vamos usar o índice, né, do polinômio que nós estamos trabalhando. Então sempre serão os índices distintos, né? Então x menos x1 x menos x0 vezes x menos x2. Já aqui embaixo nós sempre vamos iniciar com o polinômio que nós estamos trabalhando, né? Nesse caso é de índice 1. Então nós teremos x1 menos x0 vezes x1 menos x2. Continuando aqui então. Nós teremos x menos x0 vale 1, vezes x menos x2 vale 3. Aqui embaixo nós temos 2 menos 1, vezes, aqui agora, 2 menos 1 porque é x1 menos x0, né? Então, x1 menos x0, e agora x1 menos x2, então será 2 menos 3. Agora nós temos que multiplicar novamente, né, esses valores aqui do numerador. Então teremos x ao quadrado
menos 3x menos x mais 3. Isso mesmo. E aqui embaixo nós teremos 1 vezes menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. 2 menos 3 é igual a menos 1. Continuando aqui então, nós teremos x ao quadrado menos 4x mais 3. Faltou só adicionar isso aqui dentro do numerador. E agora aqui embaixo, 1 vezes menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Na verdade é menos 1, mas eu vou passar aqui o sinal para fora. Passei o sinal para fora. A gente pode até cancelar esse 1 aqui agora, porque algo dividido por 1 sempre vai ser esse algo aqui, digamos assim, né? Então, o resultado aqui vai ser menos x ao quadrado. Tem que colocar em parênteses, senão fica errado, né? Só um minutinho. Aqui, beleza. Então, esse é o resultado. Menos x ao quadrado menos 4x mais 3. A gente pode até desenvolver melhor aqui agora. Vamos desenvolver aqui então. Vamos passar esse menos aqui para dentro, né, do nosso parênteses. Fica mais fácil. Eu já vou ignorar esse 1 aqui agora, porque, no caso, um denominador sendo igual a 1, né, nós podemos ignorá-lo. Basta manter agora o nosso numerador. Então, teremos agora, com o sinal passando para os termos, né, menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 4x menos 3. O que eu fiz aqui foi apenas inserir esse sinal de negativo na nossa expressão, né? Então, esse é o resultado para o polinômio de ordem aqui igual a 1. Eu vou deixar aqui em negrito para a gente poder diferenciar. E, por fim, polinômio de ordem 2. Esse polinômio ele vai ser igual, vamos lá, x menos x0, x menos x1. Lembra que nunca usamos o índice do nosso polinômio de Lagrange no numerador. Já no denominador ele sempre vem primeiro. Então, x2 menos x0, x2 menos x1. Isso aqui vai ser igual x menos, vamos lembrar o valor de x0 é igual a 1, né? Então, x menos 1 vezes x menos 2, x1 é igual a 2, né? Aqui. Sobre 3 menos 1 vezes 3 menos 2. 3 é valor de x2, 1 é valor de x0 e 2 é valor de x1. Efetuando agora a multiplicação dos termos do numerador, teremos x ao quadrado menos x menos 2x mais 2 sobre 2 vezes 1. Resultando disso, nós temos x ao quadrado menos 3x mais 2. E tudo isso, né, na verdade, sobre 2 vezes 1, que é igual a 2. Pois bem, então encontramos agora os 3 polinômios de Lagrange, né? Os 3 estão aqui em negrito. Lembrando que a nossa fórmula no caso, nosso polinômio interpolador, ele tinha a seguinte expressão. Polinômio ele era igual a y0 vezes L0 de x mais y1 vezes L1 de x mais y2 vezes L2 de x. Para nós temos agora todos os valores, né? Só um minutinho. Não, aqui não. Calma aí. Aqui fica mais fácil, beleza. Nós temos todos os valores de y e agora também de L, né? Basta substituir na nossa fórmula. Então, como que vai ficar? O nosso polinômio vai ter a seguinte cara. Primeiro, y0
olha só, y0 vale 1.600, é o primeiro valor de y aqui em cima. Então, nós teremos aqui 1.600 vezes L0, né? L0 de x é igual ao quê? Vou colocar aqui agora, x ao quadrado, menos 5x, mais 6, sobre 2. Beleza? Tá ok. Então, encontramos esse primeiro termo aqui da nossa expressão, né? Agora nós teremos mais y1 vezes L1. y1 vale 1.300, vale 1.300, 300 vezes L1, né? Nesse caso, o L1 ele tem... ele não tem denominador, a gente pode deixar desse jeito aqui mesmo. Vezes menos x ao quadrado, mais 4x, menos 3. Aqui, olha. Esse aqui é o L1 que nós encontramos. Por fim, mais o valor de y2, que é igual a 700, vezes o valor de L2. L2 é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre 2. Então, esse aqui vai ser o nosso polinômio interpolador. A gente pode continuar desenvolvendo ainda, né? Então, melhorando ainda mais esse polinômio, nós teremos que... Vamos lá. Então, 1.600 x2... Vai dar um trabalho grande, hein? Mas vamos lá. Menos 8.000x mais 6. Mais 6 não, na verdade, mais 1.600 vezes 6 dá 9.600. Eu estou apenas desenvolvendo aqui essa multiplicação. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Porque isso tem um denominador, né? Sobre aqui, sobre 2. Beleza? Agora o segundo termo, nós teremos menos, repare que agora 1.300 menos x ao quadrado, vezes menos x ao quadrado, nós teremos 1.300 menos 1.300 vezes x ao quadrado, mais 1.300 vezes 4x, vai dar 5.200, mais 5.200 vezes x, menos 3.900, que é 1.300 vezes 3. Mais, vamos agora... efetuar a operação no terceiro termo aqui, né? 700 vezes x ao quadrado, dá 700x ao quadrado. 700 vezes menos 3x, menos 2.100x, mais 700 vezes 2, né? Mais, então, aqui, 1.400. Tudo isso sobre 2. Vou diminuir aqui a letra só para caber, né, na nossa linha, né? Repare que nós temos dois termos aqui. São esses aqui sobre 2, né? Que estão em um denominador com valor de 2. A gente pode ainda melhorar, né? Pode tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso vai ser igual a 2, né? Tirando o mínimo múltiplo comum, como que vai ficar? Então, o nosso polinômio vai ser igual... Então, tudo agora vai ser sobre 2. Nesse primeiro termo aqui agora, reparem que, como já está sobre 2, não vamos precisar alterar, né, esses valores aqui. Vamos apenas copiar. 1.600x ao quadrado menos 8.000x mais 9.600. Reparem que agora eu vou pular para o terceiro, porque ele também tem um denominador igual a 2. Então, basta copiar essa parte da expressão aqui também, mais 700x ao quadrado, menos 2.100 vezes x, mais 1.400. E agora nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum para todos esses termos, né? Nesse caso, basta multiplicar por 2, né? Porque como nós estamos tirando o mínimo múltiplo comum para um denominador igual a 2, basta multiplicar esses valores aqui por 2. Então vai ficar menos 1.300 vezes 2, né? Menos 2.600x ao quadrado, mais 5.200 vezes 2, que vai dar 10.400x, menos 3.900
vezes 2, que vai dar 7.800. Ficou grande, hein? Vai estar finalizando agora. Então agora teremos nosso polinômio, vai ser igual. Aqui embaixo nós temos o denominador igual a 2, e agora é a hora de somar, né, os numeradores, né? X ao quadrado nós temos 1.600x ao quadrado mais 700x ao quadrado menos 2.600 vezes x ao quadrado. Então nós teremos aqui 1.600 mais 700, 2.300, menos 2.600, então menos 300x ao quadrado. Somando agora os valores de x, menos 8.000, menos 2.100 dá menos 10.100. Isso mesmo, menos 10.100 mais 10.400 vai dar então mais 300x. Só conferir de novo aqui, menos 8.000 menos 2.100 dá menos 10.100. Menos 10.100 mais 10.400 dá igual a 300, é isso mesmo. Por fim, as constantes, né, nós temos 9.600 mais 1.400, que dá 10.000, dá 11.000, isso mesmo. 11.000 menos 7.800. Então vai dar 2.200 mais 3.200. É isso mesmo? É, isso aí. Então esse é o nosso polinômio interpolador que nós encontramos, né, usando a forma de Lagrange. Repare que nesse caso não foi preciso resolver nenhum sistema linear. Nós tivemos apenas que fazer aquelas operações, né, para encontrar os polinômios, né, L0, L1 e L2. Porém, né, não tivemos que resolver o sistema linear usando o método de Gauss, né, que de certa forma ele é um pouco trabalhoso para ser feito, né, sobretudo em graus mais elevados. Tá bem? Então esse é o valor. Vamos colocar aqui no nosso VCN. Deixa eu ligar aqui. Então, para verificar isso no VCN, basta vir em interpolação Lagrange, aqui, né, o método de Lagrange. Adicionar 3 pontos, né, que é a quantidade de pontos que nós temos no nosso exercício. Quais são os pontos? 1, 2, 3, 1.600, 1.300, 700. 1, 2, 3, 1.600. Opa, 1.600, 1.300, por fim 700. Apertando em calcula, repare que ele vai fornecer para a gente um polinômio interpolador, que é esse daqui. E comparando agora com o nosso polinômio do exercício que nós encontramos, opa, olha só, o polinômio é igual, né? Faltou apenas a gente dividir por 2 o nosso polinômio, porque nós temos a divisão aqui. Então, dividindo tudo isso por 2, né, todos os valores por 2, nós temos menos 150x ao quadrado, mais 150 vezes x, mais 1.000, desculpem, mais 1.600. Menos 150x ao quadrado, mais 150, mais 1.600, que é o mesmo valor aqui do nosso polinômio. Plotando no gráfico, nós vemos que os pontos estão em vermelho, né? E nós temos a reta, na verdade a curva, né? Proferida por meio do polinômio interpolador, passando por todos esses pontos. Deixa eu ver no exercício aqui agora. Vamos lá na apostila. Tá ok. Então é isso que foi pedido no exercício, né? O que eu vou fazer na prova, né? Eu vou pedir para vocês encontrarem o polinômio interpolador e vou pedir, nesse caso, também pontos intermediários que não estão na tabela, como por exemplo aqui agora 1,5. Né? Nós temos 1,5 aqui aproximadamente, né? Então qual que seria o valor, por exemplo, de y, né? De f de x, quando x é igual a 1,5? Olhando na tabela, a gente não consegue identificar. Mas olhando no gráfico que nós encontramos por meio da interpolação, a gente consegue jogar no próprio p de x, né, no próprio polinômio aqui, poderia jogar no próprio polinômio que a gente encontraria esses valores. Apenas um exemplo aqui agora. Se a gente quisesse, por exemplo, encontrar, deixa eu vir aqui no gráfico de novo, na tabela de novo. Digamos que eu queira saber qual seria a temperatura, né, nesse caso daquele metal, em 1h30. Pela tabela a gente não tem esse valor, mas vamos lá encontrar agora? Então,
nós temos aqui o seguinte, o polinômio interpolador de ordem 2, nesse caso, que está referido a 1h30, né, x igual a 1,5, ele vai ser igual a menos 150 vezes 1,5 ao quadrado, mais 150 vezes 1,5, mais 1.600. Isso aí vai dar, deixa eu fazer a calculadora só um minutinho. Dá pra fazer aqui? Deixa eu ver se tá gravando, tá. Calma aí, calculadora. Vamos lá fazer isso aqui então. 1,5 vezes 1,5. Estou calculando aqui esse valor ao quadrado, né? Vezes menos 150. Então vai ser igual a menos 147. Isso mesmo? Não, desculpa, tá errado. É 1,5 vezes 1,5. Isso vezes menos 150, né? Eu vou deixar vezes 150 e vou colocar o menos aqui agora de fora. Então, menos 337,5 mais 150 vezes 1,5. 150 vezes 1,5 mais 225 mais 1.600. Então, agora somando esses termos aqui agora, nós teremos 1.600 mais 225 menos 337,5. Com isso, nós temos que a temperatura desse metal, após 1h30 que o processo foi iniciado, a temperatura vai ser igual a 1.487 graus Celsius, né? 1487,5 graus Celsius. Então, encontramos a temperatura em um ponto que não se encontra na tabela. E olha que bacana. Olha esse valor, 1487. Ele de fato está entre 1 e 2, né? Que é onde ele deveria de fato estar, né? Que nós estamos vendo a partir de 1h30, que na verdade é a metade do intervalo entre 1 e 2. E ele se encontra dentro desse intervalo, que nos prova que, nesse caso, então, é totalmente coerente o resultado que nós encontramos. Então, entenderam as aplicações? Peço que enviem as dúvidas na próxima aula, né? No caso, no chat dessa aula de hoje ou da próxima aula. Ou então pode mandar e-mail, WhatsApp, que eu respondo aí para tirar a dúvida de vocês. Tá bem? Tenham uma boa tarde, boa noite, até a próxima aula.